Segundo aos Tessalonicenses 2, 6 e 7. O irmão dobre a atenção para que nós possamos compreender essa porção da palavra do Senhor. Segundo aos Tessalonicenses 2, 6 e 7. Diz assim: E agora vós sabeis o que o detém. Separe esta palavra, o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Versículo 7 diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um, isso seria bom também separar, somente a um que agora resiste. Essa palavra resiste também é importante. Até que do meio seja tirado. Amados irmãos, essa sequência de versículos bíblicos já lemos em outros momentos, já meditamos um pouco, e nós queremos que os irmãos compreendam que a primeira sequência de versículos, especificamente, o capítulo 2, versículos 3 a 6, fala de alguém, e os versículos de número 7 a 12 fala de outro, porém, com a mesma natureza e mesma essência. É por isso que eu preciso da sua atenção. Olha só a primeira sequência de versículos que eu lhes falei. 2, 3 a 6. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque vão tentar enganar a igreja de Cristo. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Já disse aos irmãos que esta apostasia será espiritual, moral e doutrinária. As pessoas que apostatam da fé, eles têm a espiritualidade corrompida, a moralidade corrompida e também a doutrina corrompida. Paulo continua e diz: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Provavelmente isso esteja relacionado ao anticristo. Homem do pecado, homem da perdição, homem da iniquidade, falando que tudo que se levanta contra Deus, contrário à Bíblia Sagrada, são marcas deste indivíduo. Versículo de número 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo, porque se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. A mesma coisa que aconteceu no princípio. Os irmãos conhecem tanto Ezequiel 28, quanto também Isaías capítulo 14. Versículo 5. Não vos lembrareis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está dizendo: será que vocês já esqueceram tanto que eu ensinei, preguei, falei? Versículo de número 6. E agora vós sabeis. Paulo está dizendo: vocês não estão enganados. Vocês têm certeza do que é certo e do que é errado. Bem sabeis o que o detém. A mensagem que vou pregar está baseada nisso. O que o detém. Aqui não fala do anticristo. Essa partícula não é referente a ele, mas de alguém que o detém. O anticristo não pode avançar enquanto este tiver a detê-lo, a freá-lo, a pará-lo. Versículo de número 6 continua e diz: para que a seu próprio tempo, irmãos, tudo que acontece na face da terra, ou tem a vontade ativa de Deus, ou ele
deixa que aconteça, para que os propósitos dele sejam estabelecidos. Nada deve abalar a igreja de Cristo ser ela crê verdadeiramente na palavra do Deus Todo-Poderoso. O texto sagrado prossegue e nos diz ainda o seguinte: para que a seu próprio tempo seja manifestado. Pronto. Aqui encerra a primeira sequência de versículos e certamente está referindo-se do versículo 3 ao 6 ao anticristo. Por quê? Porque a Bíblia, quando nós olhamos no Apocalipse, no capítulo 13, que nós já estudamos também aqui, dos versículos 1 a 8, fala dele novamente, o anticristo. E você vê naquela sequência de versículos que a ele não é atribuído nenhum milagre. Como também aqui nós não vemos ele fazer nenhum milagre. Paulo teve o benefício dessa revelação, que também só fora dada a João algum tempo depois. Paulo, um homem muito espiritual, que não gostava de se aparecer, de tal forma que em 2 Coríntios 12 ele diz: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Estava falando dele mesmo, mas ele disse que conheceu um homem, não disse que era ele. Ele diz que há 14 anos, olha, alguém tem uma visão hoje e amanhã já quer que o diabonize para dizer para todo mundo. Paulo passou 14 anos para revelar. E aí ele diz o seguinte: por causa da excelência das revelações que me foram dadas, o Senhor também me permitiu espinho na cara, para que eu não me orgulhasse pela excelência das revelações. E ele passa a discorrer alguma coisa. Paulo é esse a quem Deus dá essa visão destes indivíduos que haverão de se levantar em breve. Agora a segunda sequência de versículos começa do versículo 7 a seguir. Agora aqui certamente fala do falso profeta. Por que nós entendemos que fala dele? Porque na sequência de versículos de Apocalipse 13, dos versículos 8 a 18, nós vemos que lá também fala do falso profeta. 13 e 13 de Apocalipse fala que ele fará sinais, prodígios e maravilhas, claro, de mentira para enganar. E nessa sequência que vamos ler, nós também vemos isso. Porque nós acreditamos que é o falso profeta? Porque Apocalipse 13, 11 diz assim: que João viu e ele testificou que ele traz consigo 2 chifres pequenos, que isso simboliza no mínimo 3 coisas. Primeiro, para um judeu, o testemunho de 2 é verdadeiro. Só um eles não dão credibilidade. Segundo, o poder político que será entregue nas mãos daqueles livros. Terceiro, o poder religioso, porque são 2 poderes que regem o mundo. É por esse motivo que há uma tentativa de desclassificar e desacreditar a fé em Cristo, a religiosidade, e transformar como qualquer coisa. É por esse motivo que o inimigo tem procurado destruir os ensinamentos bíblicos, os princípios divinos e tudo quanto o Senhor tem procurado colocar diante de nós para nos esclarecer acerca da eternidade e da nossa vida aqui com Deus. Quando nós olhamos essa segunda sequência de versículos, confirmando aquela do Apocalipse, capítulo 13, aí nós lemos assim, do versículo 7 ao seguinte: porque já, isso aqui é agora, já o mistério da injustiça opera. Então você vê que a injustiça já está em todos os lugares, desde o templo, desde a igreja de Cristo até lá no mundo. Isso é fato. Agora observe, somente há um, aí é a parte que se eu fosse você, eu separaria,
que agora. Por que agora? Porque agora ele está detendo, mas daqui a pouco ele não estará mais nem ali. O que está acontecendo conosco é um período que Deus tem nos dado para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. E infelizmente não são todos que têm compreendido isso. A continuidade do versículo 7. Resiste. Aí essa palavra também é importante. Resiste, olha a palavra. Até que. Haverá uma resistência até um período. E esse período, sem nenhuma sombra de dúvida, é só enquanto a igreja estiver na terra. Porque como nós já ouvimos, se isso não for amor, que Ele nos amou, quando não der mais para a igreja suportar aqui, os céus se abrirão e nós subiremos ao encontro do Senhor dos ares. Essa é a maior promessa, esse é o meu maior desejo, essa é a minha maior vontade, de ver o meu amado Cristo. Aleluia. Está tão perto esse dia, que tudo que nós pudermos fazer, nós precisamos aproveitar agora. O texto sagrado diz, seguindo o versículo 7, resiste até que do meio seja tirado. A igreja está no meio deste mundo, mas já já ela será retirada. Claro, ela tem o Espírito Santo, que é o que o detém. Ele é somente um que está resistindo. E ele está onde? Na igreja. Na vida de cada crente, o Espírito Santo mora e está resistindo esse sistema maligno. É por isso que a igreja não pode calar, a igreja não pode retroceder, porque se nós retrocedermos, o inimigo avança. Se nós avançarmos, ele perde terreno. E Jesus disse: quem comigo não ajunta já está espalhando. Ou nós somos igreja ou nada somos. Ou nós somos de Cristo por inteiro ou nada de Cristo somos. Porque a igreja de Cristo, ela não pode ser departamentalizada. O Deus é Deus da sua casa, da sua família, dos seus negócios, de tudo quanto tens, ou Ele não é Deus de nada seu. O Deus está dentro de tudo, inclusive das nossas decisões, ou Ele está fora de tudo. É por isso que nós precisamos repensar a nossa vida cristã. O versículo de número 8 continua. E então será revelado o iníquo, sem sombra de dúvida, este, o falso profeta, a quem o Senhor desfará. Olha o tamanho do poder do nosso Deus. A quem o Senhor desfará pelo que, igreja? Só pelo assopro da sua boca ele já resolve. Da mesma forma como está lá em Isaías capítulo de número 11. E aniquilará pelo resplendor de quê? Na volta gloriosa de Cristo. Oh, irmãos, vai ser uma maravilha, porque a igreja já terá subido com Cristo, passado pelo tribunal, casado com Cristo, as bodas do rodeio, e nós desceremos, e ele descerá com poder e grande glória, e todo mundo verá naquele dia. Nós reinaremos com Cristo na terra, será uma maravilha. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Irmãos, é certo que ele ainda não se manifestou, porque o Espírito resiste. Mas quando ele vier, ele virá nessa eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Se hoje as pessoas são levadas facilmente por lábia, quanto mais ele que fará sinais e prodígios. Volto a dizer, a igreja de verdade não estará na terra. Estarão os desviados, estarão aqueles que não permaneceram com Cristo,
estarão aqueles que pensavam que estavam seguindo o caminho certo, mas estão no caminho errado. 1 de João 2,11, acham que estão na luz, mas nem sabem para onde estão indo. Pensam que está indo para um lugar, está indo para outro. Versículo 9. Prodígios e sinais de mentira. O inimigo ele pode fazer sinais e maravilhas, tudo é para enganar. Infelizmente há muitos que se enganam. 10. E com todo engano, observe que o objetivo dele é enganar, da injustiça. Por incrível que pareça, às vezes a pessoa pode se iludir por aquilo que é incorreto, mas é um trabalho do inimigo enganar. Para os que perecem, só se engana quem perece, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos, se o amor pelo que é verdadeiro não estiver em nossos corações, facilmente nós seremos enganados. E foi João quem disse: vós tendes o Espírito, e a unção que vocês recebem, 1 de João 2, 20, 25, 27, e a unção que vós recebeste é verdadeira, ela permanece em vós, e ela não vem da mentira, e ela vos esclarece, de forma que não necessitais de saber de mais nada, porque o Espírito da verdade vos revela a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado diz ainda, no versículo de número 10, 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Não é que Deus quer que as pessoas errem, é porque uma vez a verdade sendo anunciada e as pessoas não querendo, o erro está às portas. E quem não é convencido pela verdade, facilmente é convencido pela mentira. E por isso o versículo 11 diz: para que creiam a mentira. Às vezes a gente não entende, né? Como é que a gente prega 1 ano, 2, 6 anos e meio e as pessoas não compreendem? E aí no culto, se alguém chegar e falar o contrário do que falamos, as pessoas acreditam. É incrível isso, mas é exatamente o que a Bíblia diz. Versículo de número 12, para encerrar essa sequência: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Irmãos, a verdade que hoje nós anunciamos, ela cumpre propósito. Se você recebe a verdade, ela te abençoa. Se você não a recebe, você receberá o juízo. Eu quero pregar nesta noite, baseado nestes versículos, ou pelo menos citar aos irmãos o tema: o detentor do anticristo e do falso profeta. O detentor do anticristo e do falso profeta. Volte algumas páginas. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Aqui está o primeiro ponto da mensagem. Em primeiro lugar, ele tem poder. Embora eu tenha falado sobre anticristo e falso profeta, eu não quero nada com eles. Eu estou só lhes avisando, a fim de que estejam inteirados do que diz a Bíblia. Mas eu quero falar mesmo é sobre o detentor do anticristo e do falso profeta. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 5 diz: porque o nosso Evangelho, que é o mesmo de Cristo, não foi a voz somente em palavras. O Evangelho não é só palavras ao erro. O Evangelho é poder de Deus, mas também em poder. Irmãos, eu não tenho preocupação em ficar dizendo: fale com o seu irmão, levante a sua mão, levante o seu pé, porque eu creio que o Evangelho que pregamos é poder de Deus. Eu creio que enquanto eu estou falando aqui, há um trabalhar do Espírito de Deus nas vidas para esclarecê-las e ajudá-las. Eu creio que o Evangelho
Evangelho não precisa de nenhuma ajuda minha, porque Ele por si mesmo é poderoso para fazer tudo quanto lhe apraz e prosperará para tudo quanto é destinado. E diz-nos a Bíblia, e no Espírito Santo, e em muita certeza, o Espírito Santo traz certeza e convicção ao coração do crente que teme a Deus. Como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. O Espírito Santo comunica aos santos o amor de Cristo, para que tudo que fizermos na causa de Deus seja por amor, para que o nome dele seja glorificado, porque foi a forma que Cristo agiu para conosco. Segundo lugar, o Espírito dá gozo na tribulação. Tem gente que não compreende a vida do crente. Como pode? O crente é atribulado e diz que é feliz, diz que está bem. Olha, porque o detentor do anticristo, do falso profeta, ele comunica a nós esse gozo. Eu não estou falando de alegria, eu estou falando de algo mais profundo e indizível. Eu estou falando de gozo no momento da tribulação. Você já percebeu que quando estamos atribulados, até mais crente a gente fica? A gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente fica mais sensível, chora fácil. É porque o Espírito, o detentor do anticristo e do falso profeta, ele produz gozo na tribulação, glória ao nome eterno de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores. Paulo diz que a igreja de Tessalônica imitava a ele, mas ele imitava ao Senhor, imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Não era pouca, era muita tribulação. A Bíblia diz, com gozo do Espírito Santo. Irmãos, a paz que Deus dá para o crente não é a ausência de guerra. A paz que Deus dá para o crente, através do príncipe da paz, é uma paz que mesmo que as guerras sejam tamanhas, você tem paz, você tem bonança no meio da tempestade. Pois uma das simbologias da vida cristã é a águia. A águia no meio da tempestade, ela consegue voar acima da tempestade. Assim é o crente de verdade. Em meio à tribulação, o Espírito Santo nos dá paz e faz subir com asas como de águia. O texto diz assim, com gozo do Espírito Santo. Que maravilha. Terceiro lugar, o Espírito é dado por Deus. 1 Tessalonicenses 4, 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Às vezes, se você pregar e alguém desprezar a mensagem, ou você for pregá-la, não se sinta mal. Você não está pregando a você mesmo e nem representando a você mesmo. Se você serve a Deus de verdade, nós estamos representando ao Deus Todo-Poderoso que nos chamou. Logo, 1 Tessalonicenses 4 e 8 diz, não despreza o homem, mas sim a quem? A Deus. Porque é Ele que nós representamos. A igreja tem o seu papel sacerdotal e profético. Logo, nós representamos a Deus. E a sua palavra diz que nos deu também a quem? O Espírito Santo foi dado à igreja. Jesus Cristo disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu só vou para o meu Pai, porque se eu não for, Ele não vem. Mas quando eu for, Ele enviará o Espírito Santo Consolador, e Ele estará convosco, e estará em vós.
Irmão, você já imaginou se não fosse o Espírito Santo na nossa vida? Nós nem aqui estaríamos. Nós só estamos aqui porque Ele tem sustentado a vida de cada um. Então, glória a Deus por isso. Quarto lugar. O Espírito Santo não deve ser apagado. 1 aos Tessalonicenses 5 e 19. Como é que diz? Toda igreja já. A tradução que a maioria dos irmãos usa, não esticais, revista e corrigida. Quem usa atualizado diz, não apagueis, que é a mesma coisa. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele diz, eu peço que reavives, despertes o dom que há em ti. A expressão que Paulo usa é de uma fogueira, quase apagando, e que precisa ser acrescentada lenha, para que ela possa reacender. Na vida cristã, nós não podemos deixar o Espírito Santo apagar. Às vezes a gente vem em culto, a gente sente tanto de Deus, e Deus quer até fazer algo na nossa vida, às vezes nos curar, às vezes nos alegrar, às vezes nos dar algum dom, às vezes comunicar alguma coisa do Espírito a nós, mas a gente diz, o que é que meu irmão vai pensar? O que é que a igreja vai dizer? Irmãos, eu não me preocupo com nada do que vão pensar ou dizer, no que diz respeito a eu deixar o Espírito trabalhar na minha vida. Eu me preocupo da igreja não me ver pecando, eu me preocupo da igreja não me viver desviando, mas de me ver cheio do Espírito. Para mim não me interessa, o que interessa é que já na minha vida para fazer o que Ele quer que eu faça. Se o Espírito quiser que você corra, corra. Se Ele quiser que você pule, pule. Se Ele quiser que você chore, chore, irmão. Deixe o Espírito trabalhar na sua e na minha vida, porque Ele quer nos fortalecer. Cada culto uma experiência, cada ministração algo específico de Deus, que nós não sabemos se teremos amanhã. O que nós sabemos é que agora Deus está nos dando. Aleluia. Em quinto lugar, 2 aos Tessalonicenses 2 e 13. 2 aos Tessalonicenses 2 e 13. Para que sejam segundo aos Tessalonicenses 2 e 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus. Irmãos, observe, é dever nosso, e esse dever é sempre, e nós devemos dar graças a Deus. Graças a Deus pelo dia, graças a Deus por chegarmos aqui, graças a Deus porque nós vamos já participar deste momento significativo da igreja. Graças a Deus porque muitos não conseguiram chegar até aqui, mas Deus deu um privilégio a nós que estamos aqui. Graças a Deus por isso. Por vós, irmãos amados do Senhor, se o mundo te despreza, se a tua família te abandona, se a sociedade não te deseja, lembre, você é amado do Senhor. Tem um Deus no céu que eu não sei porquê, mas Ele ama você e a mim. Nós somos amados do Senhor. Então adore a Ele, glorifique. Nós somos dele, amados. Aqui diz mais assim, igreja. E por Ele vos ter Deus feito o quê? Deus já me elegeu. Você já foi eleito por voto único na cruz do Calvário, preço de sangue.
E a palavra diz o seguinte: desde o princípio para o quê? Deus não te criou para perdição, irmão. Deus criou a você e a mim para nós sermos salvos e irmos morar no céu de glória. Só precisa a gente reconhecer o amor de Deus e nos entregarmos a Ele completamente. E a sua palavra diz ainda assim: e em santificação. Deus quer santificar o nosso corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23, para que todos sejam encontrados irrepreensíveis no dia da volta de nosso bem-amado Senhor Jesus Cristo, que está tão perto e não demora aquele dia. E a sua palavra ainda diz o seguinte: do Espírito, da fé e da verdade. Irmãos, a nossa fé é gerada pelo Espírito, e ela é uma fé verdadeira, contínua e perene. Nós não poderemos desistir de Cristo por nada. Perca tudo na vida, menos a comunhão e a graça com o Senhor Deus. Eu lhes falei sobre o detentor do anticristo e do falso profeta. Eu lhes disse em primeiro lugar que ele tem poder. Eu disse em segundo lugar que ele dá gozo na tribulação. Eu disse em terceiro lugar que ele é doado por Deus. Eu disse em quarto lugar que ele não deve ser apagado, portanto não resista. Nós vamos só lavar as nossas mãos e nós voltaremos para servir a ceia, mas fique à vontade, você está na casa do Pai. Em quinto lugar, eu disse que ele santifica